Vamos falar do desfraude. É uma fase muito temida por muitas mães. E aí, qual é a fase ideal para desfraldar a criança? A gente espera ela mostrar que está preparada ou a gente vai ajudando a criança a entender como é que isso vai acontecer? Bem, hoje eu vim aqui contar a minha experiência com a minha filha de 4 anos. Em breve eu vou estar nessa fase de desfraude com o meu filho menino de 2. Inclusive, quem tiver dica para menino, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha filha, mas pode ser que não funcione, né? Menino, menina. Quem tiver dica para menino, pode deixar aqui embaixo, porque eu quero saber tudo. Eu vou ler cada comentário. Se eu vou fazer ou não sei. Vamos ver como é que vai ser. Mas hoje eu vim aqui para contar a experiência que eu tive com a minha filha de 4 anos. E isso pode ajudar vocês também, porque é uma fase de muita ansiedade para as mães, né? O desfraude. E o meu foi muito tranquilo, então foi uma experiência excelente, excelente. Não podia ter sido melhor. Eu não tive trabalho, graças a Deus. Então eu vim contar para vocês como foi, porque pode ser que o filho de vocês ou a filha de vocês tenha o mesmo perfil da minha filha ou parecido. E também eu acho que é muito a forma de pensar, como que você trabalha a sua mente no desfraude, porque às vezes a gente fica mais ansiosa do que a criança, né? Para essas coisas de mudança, de fase, de aprendizado, de será que é o tempo, será que meu filho tá adiantado, tá atrasado, o que tá acontecendo? Às vezes a gente tá mais ansioso que a criança e acaba passando pra criança a nossa ansiedade. Então eu vim contar a minha história porque foi muito tranquila e também para falar com vocês um pouquinho a minha forma de pensar durante todo esse processo. Talvez a forma de pensar ajude até mais para vocês do que o que eu realmente fiz, de como aconteceu. Porque se vocês usam mais ou menos o meu raciocínio, eu acho que vocês vão ficar tranquilos, independente do método que vocês escolherem utilizar no filho aí de vocês. Então vamos lá. Como eu comecei a me atentar para essa coisa do desfraude, tá? Eu tava no Brasil ano passado e a minha filha tava com 3 anos e alguns meses e todo mundo falando na minha cabeça: nossa, ela ainda usa fralda, nossa, não vai desfraudar. Aí eu falava assim: gente, eu não vou desfraudar, eu tô viajando, não é hora e minha casa tem carpete, então assim, agora tá no inverno, tá na época fria, eu não vou desfraudar, porque eu não quero pensar em criança fazendo xixi no carpete ou depois tendo que limpar o carpete numa época que é fria, né? Então eu já cortava todo mundo, eu não tenho problema em cortar as pessoas nesse sentido, sabe? Então isso já é a primeira coisa. Se alguém ficar enchendo a sua cabeça, você já dá um corte logo, meio que a pessoa se mancar que quem faz isso é você, que é a mãe ou o pai da criança, e não são eles que têm que decidir a hora do seu filho fazer alguma coisa, né? Pra começar, eu acho que essa é a primeira dica. Eu dei uma olhada, assim, nos tipos de técnicas pra desfraudar, por curiosidade, e sinceramente eu não achei que nenhuma se encaixava na minha rotina e da minha família. Eu moro aqui no Reino Unido sem rede de apoio, só eu e meu marido, então assim, algumas coisas não ficavam práticas pra mim. Eu já sou uma pessoa que tem muita coisa pra fazer, eu fico cansada e eu não conseguia imaginar ficar colocando a minha filha toda hora pra fazer xixi, ou deixando ela só de calcinha pra ela sentir o xixi e eu ficar limpando o tempo inteiro o xixi, principalmente porque aqui tem carpete, né, numa parte da casa. Então assim, algumas técnicas simplesmente não iam funcionar pra mim. E eu ficava muito confusa de saber também se estava na hora ou não da criança desfraudar. Uma pessoa normal não vai ter problema de tirar a fralda. Eu não vejo adulto andando com fralda por aí, né? Então, assim, uma hora, nem que for sozinha, a criança mesmo vai entender que ela tem que desfraudar, né? Na minha mente, pra me acalmar, pra eu não ficar apressada pelos outros. Esses dias mesmo eu fui visitar uma pré-escola pro meu filho mais novo, aí eles ficaram enchendo o saco se tá desfraudado, se não. Olha, a gente não tem problema se vier com fralda, mas o melhor é sem fralda, desfraudado. Nenhuma criança que usa fralda mais, sabe aquela? Não tem problema, mas vamos correr? Pois é. E aí, a minha filha já demonstrava que ela entendia, sabe? O que é usar o vaso, o que é ficar sem fralda. Ela perguntava, às vezes, algumas coisas. Então, já era claro que ela entendia o processo. E aí, eu tava no supermercado andando e achei um livrinho. O nome do livro é No More Nappies. Vou pedir pro editor colocar aqui, que eu não tô com ele aqui agora. Coloca aqui pra mim, por favor, editor. No More Nappies. É o nome do livro. E aí eu comprei e deixei aqui em casa, pra ela ter curiosidade de olhar. E aí era uma historinha da Millie, do Moço, irmãozinhos e tal. E aí ela pediu pra eu ler pra ela e li. Ok. Aí chegou um dia que ela falou: mãe, eu não quero usar fralda de dia, igual a Millie. E tá bom, vamos ficar sem fralda. Comprei aquelas fraldas, aquelas calcinhas que são... Elas são mais grossinhas, sabe? Se a criança faz xixi, o primeiro xixi já não escorre de vez. É uma calcinha mais grossinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo das calcinhas que eu comprei, que
são muito boas, que elas são mais grossinhas assim, são confortáveis de tecido, mas se tiver algum escape, fica na calcinha, sabe? Comprei essas calcinhas e aí comecei a deixar ela de calcinha. Eu não deixava todo dia, tá? Se eu fosse na rua, ela ia de fralda, se eu fosse passear. Muitas amigas me falaram assim, o ideal é você começar e não parar. Pô, você colocou calcinha? Coloca calcinha, não volta a fralda que vai confundir a cabeça da criança. Mas não foi essa experiência que eu tive. Eu coloquei fralda sim. Tinha dia que eu perguntava pra ela se ela queria ficar de calcinha ou se ela queria ficar de fralda. E ela falava que queria ficar de fralda e ela ficava de fralda. E fui fazendo assim. Viajava, colocava calcinha, fralda nela, de boa. E calcinha só em casa. Durante o dia. De vez em quando também, tá? Fiquei uns 6 meses nessa dinâmica. Eu acho que uma vez por semana, mais ou menos, ou 2, ela ficava de calcinha. Teve uns 3 escapes, mais ou menos, mas ela entendeu bem. Não comprei pinico. Eu coloquei direto no vaso. Coloquei uma escadinha, coloquei a tampa redutora. Vou deixar aqui também o link da escadinha da tampa redutora, se vocês quiserem. E deu super certo. Ela ia lá e usava lá. E aí, nos primeiros dias, ela só conseguiu fazer xixi, fez cocô na fralda. E depois ela conseguia fazer o cocô também no vaso. E foi assim, 6 meses que eu deixei ela alguns dias de calcinha. Eu acho que ela ficou só de calcinha de dia. Dos 6 meses, uns 15 dias. Por aí. Não forcei ela a ficar de calcinha todo dia. Às vezes eu precisava que ela ficasse com a fralda, porque eu ia na rua, ia fazer alguma coisa e não queria ter que ficar procurando banheiro e ter aquele estresse. Daí, um belo dia, do nada, tem 1 mês e meio mais ou menos, ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, mãe, não quero usar calcinha mais, nem de fralda mais, nem de dia nem à noite, quero usar só calcinha. Eu fiz de pleno e falei, ok, você vai usar só calcinha então a partir de hoje. Coloquei calcinha e comecei a ficar mais atenta, né, pedindo pra ela ir ao banheiro, fazer xixi antes de dormir. Se eu via que ela tava tendo pesadelo à noite, eu acordei ela pra ir no banheiro, essas coisas. E gente, já tem 2 semanas que ela tá de calcinha e nem lembra mais da fralda, e deu super certo. Fizemos xixi na rua já usamos o banheiro no público. Aí a primeira vez foi bem difícil, porque ela não queria. Ela falava, mãe, eu não quero fazer aqui, eu quero ir pra casa fazer em casa, esse banheiro é sujo, esse banheiro é fedido, eu não quero. Fez um escândalo. Eu acho que eu demorei, sem brincadeira, uns 50 minutos com ela no banheiro, chorando e resmungando, e eu explicando pra ela, conversando de boa. Limpei, eu falei, eu não posso deixar ela sair daqui sem fazer esse xixi. Porque eu sei como o cérebro funciona. A partir do momento que você consegue escapar de uma situação que você não quer, é mais difícil voltar pra ela e fazer. Então eu tinha que, assim, ser firme nesse sentido, né? E aí, ficamos lá aquele tempo inteiro. Tanto que o pai dela ficou assim, mandou a funcionária lá dentro ver o que tava acontecendo. Que ele ficou preocupado de tanto que demorou. E aí eu conversei, falei com ela que a mamãe também fazia assim. Ela, mãe, mas você fica em pé, você não senta. Aí eu limpei, coloquei papel, sabe? Assim, daquele jeito, aqueles papelzinhos em cima. Expliquei, conversei com calma, paciência, sem brigar com ela, falando com calma. E no final ela conseguiu fazer xixi. Eu fiz uma festa, comemoramos. Muito bem, uma festa. Vai lá contar pro seu pai, parabéns. Fiz ela contar pra todo mundo, mandei todo mundo celebrar com ela. E agora a gente tá numa fase que ela tá só de calcinha. Ela faz xixi em qualquer lugar. A gente tá ainda numa fase de ensinar ela a se limpar direito, né? Ela tem 4 anos. Mas eu uso aqueles papéis que dá pra jogar dentro do vaso, porque aqui na Inglaterra você joga tudo dentro do vaso, não usa lixinho igual no Brasil, né? Aí quando ela faz cocô, a gente usa aquele, que é um paninho, um guardanapozinho úmido, eu levo na bolsa, porque quando a gente vai sair, né? Gente, tá ótimo. Eu não passei perrengue, eu não tive que ficar com pinico atrás dela, eu não tive que ficar insistindo, nada, foi maravilhoso. Então, assim, ela já tinha 4 anos, quando ela decidiu que não ia usar mais calcinha nem de dia nem à noite, e ela tinha mais de 3 anos quando eu comecei a deixar ela de calcinha quando ela estava confortável. Então, assim, eu vejo que tem muita criança que desfralda com 1 ano e meio, com 2 anos, 2 anos e meio. Aqui em casa não funcionaria, eu acho. Acho que eles iam estar muito novos e eu ia ter que forçar muito aquilo e ia me dar muito trabalho, sabe? Então, na minha experiência, para ser menos traumático para mim, eu preferi fazer com ela mais velha, com mais compreensão das coisas.
E aí, como é que foi aí na casa de vocês? Conta pra mim, porque em breve eu tenho que desfraldar o meu filho de 2 anos, né? Como eu falei, se ele for começar em setembro na pré-escola, tá rolando aquela pressãozinha pra ele já chegar desfraldado, né, de dia. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu acho que ele não tem condição. Por enquanto, eu não estou fazendo nada, mas eu acho que eu vou precisar de fazer alguma coisa em breve, assim, pelo menos lá pra julho, começar a tentar algo. Então, se alguém tiver alguma sugestão, deixa aqui pra mim. E vamos trocar ideia aqui nos comentários, que isso daqui não é só pra ficar no vídeo ou falando, vocês ouvindo, não. Eu vou ler o comentário de vocês aqui também. Vocês leem comentário uma da outra, porque eu já solucionei muito problema da minha vida lendo comentário de vídeo. E é isso, esse foi o desfraude, né? Foi tranquilo, graças a Deus, minha experiência foi ótima. E eu sei que tem gente que não tem experiência tão boa assim. E até me conta aqui, porque eu quero saber o que não fazer, né? No caso do meu filho, que eu acho que eu não vou poder esperar esse tempo todo por causa do colégio. No Brasil também tem essa pressão da escola pra desfraldar a criança ou é só aqui mesmo? Eu moro na Inglaterra, será que é só aqui? Enfim, é isso sobre o desfraude e eu quero saber a experiência de vocês, tá? E os links de tudo que eu usei no desfraude da Eva, vou deixar, a Eva é minha filha, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.